Em nosso estudo de hoje, a lição 28 do livro Roteiro, e tem por título Sintonia. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. Não obstante, há possibilidade de fenômenos naturais no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Daí procede a necessidade de renovação idealística de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos de grande luz. Simbolizemos nossa mente como uma pedra inicialmente burilada. Tanto quanto a do animal, pode demorar-se por muitos séculos na ociosidade ou na sombra, sob a crosta dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes. Mas se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lições, os dilaceramentos e as dificuldades do caminho, por golpes abençoados do buril da vida, esforçando-nos por nos aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto a pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios de sabedoria e do amor, gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu em favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos em conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e os núcleos de pensamento com os quais nos colocarmos em sintonia. Nos mais simples quadros da vida, vemos manifestado o princípio da correspondência. Um fruto apodrecido ao abandono estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer incorporando elementos corruptores. Exponhamos a pequena lâmina do cristal limpa e bem cuidada à luz do dia e refletirá infinitas cintilações do sol. Andorinhas segue a beleza da primavera, corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes. A terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Estejamos assim convictos de que nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. Hoje Emmanuel vem falar para a gente sobre sintonia e, mais uma vez, os espíritos insistem em dizer para a gente o seguinte: toda comunicação com os espíritos repousa aqui, na mente. A gente não precisa de fenômenos extraordinários, de fenômenos, vamos dizer assim, da mediunidade ostensiva, para usar uma linguagem melhor. Ele até fala aqui para a gente, ele fala, pode até você observar alguns fenômenos mais extraordinários, vamos dizer assim, mais provocados por entidades menos evoluídas. Por quê? Porque quanto mais afinidade com a matéria, mais o espírito tem condição de mover a matéria. Mas ele fala, ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. Então, quem vai provocar fenômeno físico aqui entre a gente? Ou os espíritos menos evoluídos, ou
aqueles que estão consagrados mesmo à caridade de maneira sacrificial, ali, dedicada a alguém, aí eles vão fazer isso. De resto, não é todo mundo que consegue provocar esses fenômenos físicos, não. Mas a mediunidade mesmo, ela acontece aqui, ó, na mente. E Emmanuel chama a atenção, mais uma vez, fala que se a gente quer realmente ter evolução, nos tornarmos seres humanos melhores e até entender como é que funciona esse processo mediúnico, a gente precisa de duas coisas. Ele fala para a gente: necessidade de renovação idealística, mudar as ideias, de estudo, estudar nós mesmos, estudar o Evangelho, estudar o nosso comportamento, e ele fala, né, e de bondade operante e fé ativa. E a gente explica uma coisa muito simples, gente. Ninguém aqui na Terra está sozinho. Se você encontra, por exemplo, vou dar um exemplo que mais radical, né, para a gente entender. Você encontra uma pessoa caída no chão agora. Você está olhando, a pessoa está sozinha, ninguém está amparando aquela pessoa. Não, nada disso. Ela tem algum espírito, aí, mesmo que seja da mãe, da avó, de alguém que do lado dela. Quando você chega do lado para procurar oferecer qualquer tipo de ajuda, tem a intenção de ajudar, o que acontece? Você já sensibiliza o espírito que está do lado dela. O espírito já vem até você com gratidão, né, já vem até você para querendo, né, de repente, né, até retribuir aquilo que você está fazendo. E aí começa a se estabelecer sintonias que vão atraindo coisas boas para a gente. Então, quanto mais a gente insiste ou se entrega a esses trabalhos assistenciais, a intenção realmente de estudar, de ajudar, né, sem fins egoísticos, apenas pelo prazer mesmo de estar começando a sentir esses fenômenos, mas os espíritos superiores começam a entender também o seguinte: está tendo esforço e ele pode ser utilizado como instrumento nas nossas mãos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no ano de 2024 agora, que está se encerrando. Eu já estava sendo convidado para trabalhar no trabalho da desobsessão, mas adiei durante um pouco, porque eu queria aproveitar mais as quartas-feiras, que é o dia que acontece o trabalho da desobsessão. E aí disseram para a dirigente do trabalho, alguém do plano espiritual, falou: olha, a gente aproveita mais ele na divulgação do que aqui na desobsessão. E ela teve o cuidado de falar comigo: olha, os espíritos me falaram que eles aproveitam muito você para fazer palestras, fazer cursos por aí, mas se você um dia quiser realmente entrar nesse trabalho, as portas estão abertas, aí é contigo. E eu fiquei com essa informação, quer dizer, eu, por conta da minha dedicação, por conta dos 10 minutos com o Emmanuel, por conta das palestras que a gente fez, né, que esse ano eu estava contabilizando ali, foram mais de 140 palestras, quer dizer, os espíritos estão olhando para mim e falando: não, a gente pode contar com ele, vamos tentar utilizar esse. É assim que vai acontecer com cada um de nós. Aonde você se predispuser a doar o seu tempo, os espíritos vão começar a nos envolver, e aí o processo mediúnico vai acontecer naturalmente, vai vir intuitivamente. Você já vai olhar para a pessoa e vai falar: aquela pessoa não está legal hoje, eu estou levando alguma coisa para ela, uma cesta básica para ela. Então, eu usei exemplo radical demais, né, gente? Eu usei a pessoa caída no chão. Isso vai estar acontecendo com nossos parentes dentro de casa ou com nossos parentes mais próximos que não moram com a gente. Às vezes você vai ser intuído só a fazer uma visita, dar um sorriso, um aperto de mão, e aí você vai estar sendo utilizado como instrumento na mão desses espíritos que estão querendo bem, não são os espíritos que querem mal. Agora, por outro lado, o Emmanuel chama atenção também: a mediunidade, ela se exterioriza através da mente. A mente atrai aquilo que a gente está pensando. Então você vai escolher aqui dentro dos fenômenos da natureza, que o Emmanuel teve o cuidado de traduzir para a gente em exemplos, falou: eu quero ser a coruja que acompanha as trevas da noite, o mato grande, não cuidado, que esconde um monte de cobras, de serpentes, ou quero ser uma terra cultivada que produz o bom grão? Ou eu posso ser uma andorinha que segue a beleza da primavera? Ele vem trazendo aqui figuras dessa natureza. Hoje é um dia chuvoso, essa natureza que está aqui atrás de mim, né? O que acontece? Assim é com a mediunidade, com essa capacidade que a gente tem, cada um de nós, de receber as influências dos espíritos que estão aí ao nosso lado, nos circulando o tempo todo. Então fica aí mais uma lição preciosa do Emmanuel em torno desse tema mediunidade, que é um tema muito amplo, de muito tempo de estudo ainda, para a gente entender
como a gente pode ser útil e não se comprometer tanto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.